Olá, olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Satisfação em te receber aqui para mais uma reflexão que sempre trazemos para a glória do nosso Deus. Nessa oportunidade eu quero tratar com vocês a respeito do homem da iniquidade, o tempo da manifestação do mesmo. Estive agora há pouco vendo alguns sites aqui, alguns canais tratando a respeito desse tema, homens idôneos, tá? Homens respeitosos, né? Homens que têm muitos seguidores, porém têm trazido informações erradas a esse respeito. Vi agora há pouco um vídeo falando acerca do homem da iniquidade, tratado pelo ministro Hernandes Dias Lopes, também totalmente fora de contexto a sua implicação quanto ao homem da iniquidade, apontando para o nosso tempo. Vi também um vídeo tratando acerca desse assunto do canal Jesus Cop, né? O Douglas Gonçalves e o Victor Vieira falando acerca do assunto também. Um desastre terrível quanto à percepção do homem da iniquidade. Também vi, né, um vídeo agora há pouco do fundador da Igreja Bola de Neve, o pseudo-apóstolo, né, o apóstolo Rina, ele falando no podcast, né, de uma pessoa tratando acerca do homem da iniquidade. Ele faz umas pontuações históricas, mas sempre leva em conta o homem da iniquidade para o nosso tempo. E tem muitos outros, né? Se você for fazer uma pesquisa rasa aqui no YouTube, você vai encontrar muitos homens de renome, pessoas idôneas, pessoas que buscam viver a fé de forma agradável a Deus, respeitosa a Deus, mas por conta da tradição está toda voltada a uma percepção completamente errônea a esse respeito, eles costumam defender o ponto de vista. E aquilo, né? Uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade. E a Bíblia, ela mostra categoricamente que o homem da iniquidade não está no nosso presente, nem no nosso futuro, porém foi passado. Esse é o assunto, então, da nossa reflexão, mas logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Eu já vou aqui, né, trazer as escrituras para a gente, então, fazer a nossa análise bíblica do que estamos tratando acerca do homem da iniquidade. Há todo um contexto muito preciso e necessário que devemos respeitar, tá certo? A interpretação bíblica não pode ser feita de forma que não se respeite contexto, principalmente aquilo que está enquadrado, o tempo, né, de que foi manifesto a carta. Qual a intenção do apóstolo Paulo estar tratando do homem da iniquidade para aquela igreja, no sentido que não se manifestaria para aquela igreja, e sim para a nossa do século XXI? Não tem sentido. Então, a gente vai fazer a leitura e vai colocando os pontos nos is e vendo que realmente estava dentro do primeiro século do tal homem da iniquidade surgir. A segunda epístola de Paulo aos irmãos de Tessalonicenses foi escrita entre 50 e 51. Eu tenho que respeitar o tempo para que eu possa contextualizar o que está acontecendo aqui, pelo fato do apóstolo Paulo apresentar razões para que aqueles irmãos estivessem atentos ao aparecimento do homem da iniquidade, tá certo? Diz aqui: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Paulo falando àqueles irmãos. Irmãos, não se refere a mim, não se refere a você. Era Paulo falando com aqueles irmãos. Não é verdade? É interessante a gente ver aqui, olha, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, no versículo 1 e o 2, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, a vós quem? Aos irmãos de Tessalonicenses, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que respeitar isso aqui, irmãos. O contexto pelo qual Paulo estava tratando
aqui o assunto do homem da iniquidade, que era relacionado àqueles irmãos do primeiro século. Nós vos exortamos, ele diz, nós vos exortamos. Já tenho falado isso a vocês outras vezes. Qual a igreja desse século XXI que ouviu da parte do próprio Paulo essas tais exortações? Nenhuma, tá bom? Era aqueles irmãos que já tinham recebido a visita do próprio apóstolo Paulo e agora estava exortando por via dessa carta. Ali fala: a quem não vos demovais da vossa mente, da mente deles, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. De nós quem? Do apóstolo Paulo e daqueles que estava com ele. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não tinha chegado ainda. Havia rumores e ensinos tentando deturpar a fé dos irmãos, dizendo que o dia do Senhor tinha chegado antes de 70. E o apóstolo Paulo orientando que não, o dia do Senhor não chegou ainda. Ali vem no versículo 3, olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes desse fim chegar, o dia do Senhor se manifestar, o dia da manifestação dele em glória, era necessário a apostasia ocorrer e ser manifesto, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Era para que eles atentassem. Entre 50 e 51, primeiro século da era cristã, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade, ele não se assentaria, como alguns asseveram que assim fosse, e por conta desse mal-entendido, acha que o homem da iniquidade fosse Tito, né? O general Tito, pelo fato dele ter entrado no templo, mas ele não assenta em trono nenhum. Não tinha trono dentro do templo de Jerusalém, mas especula-se que foi Tito, porque o homem da iniquidade foi Tito pelo fato dele ter entrado no templo. O texto fala a ponto de assentar-se, ou seja, ele se apresentaria a tal ponto de exigir culto e ser visto como o próprio Deus, tá bom? Esse é o sentido aqui. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo fala isso, ele diz mais: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha, um cenário onde Paulo estava vivo e que aqueles irmãos teve a oportunidade de ouvi-lo do próprio Paulo, a questão do homem da iniquidade, questões relacionadas ao fim, ao dia do Senhor. E o Paulo estava reforçando que ele já tinha falado àqueles irmãos, tá bom? E agora sabeis o que o detém, ou seja, o homem da iniquidade estava detido, quando Paulo escreve essa epístola, tá bom? Aos irmãos de Tessalonicense. Estava ainda não em operação, estava detido, para que ele seja revelado, manifesto somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, ou seja, o homem da iniquidade que se manifestaria, que se revelaria, e assim manifestaria o fim, tá? O dia do Senhor, onde estava detido para que, no momento oportuno, ele se manifestasse. Aí diz no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, né? Uma vez que aquele que o detém desse espaço para que o homem da iniquidade fosse manifesto, seria revelado o homem iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Outro ponto importante aqui é que o Senhor o mataria, o destruiria pela manifestação de sua vinda, não objetivamente na sua vinda. A manifestação da vinda do Senhor compete os 3 anos e meio que levou à destruição do templo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Então, os 3 anos e meio da tribulação e, por fim, a queda de Jerusalém. Então, eu tenho que entender isso, quanto à manifestação da sua vinda. Não era objetivamente um dia, no momento exato da vinda do Senhor, em manifestação dessa vinda, tá bom? Então, quem poderia ser o homem da iniquidade? Primeiramente, a gente tem que entender que ele estava detido, o apóstolo Paulo diz,
né? Uma vez que essa carta foi escrita entre 50 e 51, nós temos que saber quem era o líder político que estava no poder, uma vez que ele iria praticamente suceder esse tal que estava em cena. Uma vez que ele estava detido, é porque ele ainda não tinha chegado ao poder. Esse é o entendimento. Se o homem da iniquidade estava detido, obviamente existia um em seu poder. Quem era esse? O líder político, então, da ocasião, era Cláudius. Cláudius estava no poder de Roma, era o líder político atual quando essa epístola foi escrita. E ele ficou no poder até 54, tá? O que ia suceder ele, o que sucedeu ele foi Nero César. Até então, era praticamente um quadro impossível pela qual Nero pudesse assumir a sucessão de imperadores de Roma. Por quê? Porque Nero ele não era filho legítimo, ele foi adotado às pressas, tá? Devido ao casamento que ele teve com Agripina, a sua quarta esposa, e ele foi adotado no ano 50, para que depois, mais tarde, uma vez que ele foi morto pela própria Agripina, Nero assumiu o poder. E aqui que a gente encontra o entendimento no versículo 7 a respeito do mistério da iniquidade que estava em operação, Paulo fala. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. É justamente a trama que estava acontecendo nos bastidores para que Nero pudesse assumir o poder e assim ser revelado o tal homem da iniquidade. O mistério já estava em evidência naquela ocasião, né? 50 a 51. Mais na frente, 54, quando Agripina iria matar o seu esposo Cláudio para que o seu filho, adotado às pressas ali, pudesse assumir o poder. Agora, aguarda somente que seja afastado aquele que o detém, que era Cláudio, que estava o detendo. Uma vez que ele se manifestasse, né, Nero César, o homem da iniquidade, o tal homem da iniquidade, porque foi a partir de então que a igreja passou a ser perseguida com grande fúria, né, por conta do seu senhorio, né, e ele sempre quis ser ostentado como se fosse Deus, ser aclamado como se fosse Senhor, né, e era um homem muito perverso, muita atrocidade ele cometeu ao longo de sua caminhada. E no versículo 8 diz, então será de fato revelado ele, né, o homem da iniquidade, que foi Nero César, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruiria, como o destruiu, pela manifestação de sua vinda, que foi em 68, e aqui se encaixam as peças justamente porque, dentre esses 3 anos e meio, é quando Nero morre, Nero César, e muitos, de forma completamente sem entendimento, acha que Nero deveria morrer na queda de Jerusalém, e acusa a gente, preteristas completos, né, de deturpar as escrituras, achando que Nero deveria morrer com a queda de Jerusalém em 70, e uma vez que Nero morre em 68, ele não poderia se encaixar no quadro do homem da iniquidade, não tem nada a ver. Ele morreria pela manifestação da vinda do Senhor, e isso deu justamente dentro do tempo dos 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando todas as coisas se cumpririam. Aí você vai ver isso claramente em Daniel capítulo 12, no versículo 7. Tá? É muito incrível quando você respeita as escrituras, como ela foi escrita e o fato pela qual o tempo real que todas as coisas deveriam suceder. Ainda tem um texto aqui que vai nos ajudar mais ainda dentro dessa percepção, quando o apóstolo João, ele fala aqui acerca do homem da iniquidade, ele fala também acerca do homem da iniquidade, o filho da perdição, muito interessante também, lá na frente, né, quando ele vem falando acerca desse tal homem perverso que surgiria, veja que Paulo fala dentro de uma percepção que ele ainda iria surgir. Claro, se a epístola de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita entre 50 e 51, ele ainda não tinha surgido, porque ele surge em 54, era uma manifestação futura para quem? Para aqueles irmãos do primeiro século, e aqui em 1 de João, capítulo 4, no versículo 3, ele já estava em evidência justamente porque a primeira epístola de João foi escrita entre 60 e 65, e ele morre em 68. Fica tudo bem encaixadinho com o tempo. Quando a gente lê aqui esse texto, diz assim, olha só, e todo espírito que não confessa a Jesus
não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Olha só, o espírito do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? A respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Glória a Deus, isso aqui é incrível, meus irmãos. Veja que precisão. Quando a gente encaixa o tempo conforme é a descrição das passagens, levando em conta, respeitando o tempo de sua escrita. Não tem como fugir. O homem da iniquidade realmente é passado, não tem nada para o presente. Já está no mundo, vocês tendes ouvido, né? Porque a igreja do primeiro século já tinha consciência da manifestação do mesmo, que vem e presentemente, entre 60 e 65, obviamente, quem era o líder político? Quem estava no poder? Nero César, porque ele só morre em 68. Presentemente já está no mundo, presente na época em que João escreveu essa epístola aqui. Já está no mundo. Não tem nada a ver com o nosso tempo. Se não for respeitado as escrituras conforme o tempo de sua escrita, realmente vai ficar vivendo de especulações, tá? Vai ficar dando ouvido a Hernandes Dias Lopes, dizendo que o tal homem da iniquidade seja o líder de nossa época, né? Vai ficar dando ouvido a Douglas Gonçalves e o Victor Vieira, achando que eles têm razão, pelo fato de o anticristo, o homem da iniquidade, se relacionar a um tal líder religioso totalmente voltado à questão muçulmana, vai ficar dando ouvido ao apóstolo Rina, né, da Igreja Bola de Neve, achando que ele tem razão, porque o líder político há de surgir, já está bem presente, estamos vivendo esses tempos, e outros líderes, tantos que tem por aí, achando que o homem da iniquidade esteja em nossa época. Não. Segundo a Tessalonicenses, está relacionando o homem da iniquidade que estava no primeiro século a ser revelado, se revelou e tudo aconteceu da forma que deveria acontecer. Então, como você viu, ficou muito claro, né, que realmente o homem da iniquidade é passado, tá bom? Pode, muito bem, parecer para você algo complexo, né, de entender à primeira vista, né, uma vez que você viu as apresentações claras da Bíblia relacionado à história que realmente o homem da iniquidade, o filho da perdição, era Nero César. Não tem nada com nossa época, nem com outras épocas que virão. Paulo determinou a forma pela qual ele se manifestaria um tempo ainda de vida daqueles irmãos do primeiro século da era cristã. Olha, ficai atento e não demovais de vossa mente de forma fácil, uma vez que vocês já foram instruídos acerca do dia do Senhor, da manifestação de sua vinda. E quando a gente entende que todas as coisas sucederão em 70, com a queda de Jerusalém, relacionando o tempo das escritas do Novo Testamento, a gente realmente entende que foi tudo relacionado ao primeiro século. Toda a questão escatológica estão todas relacionadas às questões da igreja do primeiro século. Nós, como Igreja de Cristo, desfrutamos de todas as bênçãos do reino de Deus. O homem da iniquidade é passado. Essa é a verdade das Escrituras que eu queria que você entendesse nesse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Olha, temos muitos outros estudos aqui preciosos acerca dessa questão do homem da iniquidade, tá? E vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar e se qualificar melhor dentro desse entendimento e ajudar outras pessoas a entender essa questão tão clara à luz das Escrituras, que pode ser compreendida quando se respeita o tempo, tá bom? Das escritas do Novo Testamento e a própria palavra de Deus, por ser de Deus, e não porque alguém ensina e acha que deva ser assim. Não, ela tem que ser compreendida da forma correta pela qual ela foi deixada para que a igreja pudesse contemplar e se regozijar nos feitos do Senhor. Quero agradecer a você mais uma vez pela participação, tá bom? Gratidão a todos e não deixe de registrar aqui o teu comentário acerca desse estudo precioso em nome do Senhor Jesus. O homem da iniquidade, ele pode ser uma figura política ou religiosa do nosso tempo ou do futuro, relacionado em que contexto? Eu fico no aguardo se alguém queira contestar o que foi exposto nesse vídeo em nome de Jesus. Olha, mas tem que respeitar o tempo da escrita, tá?
todos os escritos do Novo Testamento foram antes de 70. Então, qualquer um que alguém queira pontuar, mostrando que está para se cumprir ou está se cumprindo, tem que ser algum texto escrito depois de 70, vai ficar difícil com certeza. Um abraço a todos mais uma vez, fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!